Oi, turma! Começaremos agora o módulo 4 do curso Preparar FMM. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática, aqui da Fundação Matias Michelini. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos foi um matemático e filósofo grego que viveu aproximadamente entre os anos de 570 e 490 a.C. Foi Pitágoras quem definiu a palavra matemática como um sistema de provas dedutivas. Famoso pelo teorema que leva o seu nome, ele também desenvolveu trabalhos na área da medicina, da geografia, da filosofia e da música. Esta última área é particularmente interessante, pois foi Pitágoras quem demonstrou que com algumas frações podemos construir a escala musical que utilizamos até hoje. Desde muito jovem, se destacava por suas habilidades e foi enviado à cidade de Mileto com apenas 16 anos para estudar com Tales. O próprio Tales de Mileto reconheceu que não tinha mais o que ensinar a Pitágoras e passou ele, o mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. Vejamos agora um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Turma, antes de vermos o Teorema de Pitágoras, seria bom reforçar as características de um triângulo retângulo. Vamos ver os elementos que nós temos aqui. Primeiro, para ser um triângulo retângulo, é necessário que exista um ângulo reto. Os lados adjacentes a esse ângulo reto sempre serão chamados de catetos. A hipotenusa, por sua vez, sempre será o lado oposto ao ângulo reto. Turma, vejamos agora o Teorema de Pitágoras. Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar que em um triângulo retângulo com catetos A e B e hipotenusa C, temos que a hipotenusa C ao quadrado é igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Na matemática, para provar que algo funciona sempre, usamos um conceito chamado demonstração. Vamos agora demonstrar por que sabemos que essa fórmula funciona sempre, independente dos valores de A, B e C. Temos aqui um quadrado e 4 triângulos congruentes, todos eles com o cateto A e B e hipotenusa C. Vamos arranjá-los no quadrado da seguinte forma. Vamos chamar essa situação de antes. Vocês percebem que, colocando os triângulos dessa maneira, ficamos com um quadrado vazado nessa figura? Notem que o lado desse quadrado é C. Se vocês se lembram, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Logo, a área vazia na situação antes, vamos chamá-la de C ao quadrado. Vamos agora dispor os triângulos de uma outra maneira. Notem que dessa forma eu continuo com o meu quadrado, só que agora temos duas áreas vazias. Essa área menor é um pequeno quadrado de lado A e A. Então, na situação depois, essa área vazia tem o valor de A ao quadrado. Essa área um pouco maior é um quadrado de lado B e B. Logo, a sua área será B ao quadrado. Como a área vazia na situação antes tem que ser igual à área vazia na situação depois, podemos concluir que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Turma, agora que sabemos que o Teorema de Pitágoras funciona sempre em um triângulo retângulo, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Determine o valor de x. Na letra A, temos que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é 13. Então, 13 será a hipotenusa desse triângulo. Dessa forma, pelo Teorema de Pitágoras, 13 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Por sua vez,
x ao quadrado será 169 menos 25. X ao quadrado tem o valor de 144. Fazendo a raiz quadrada dos dois termos dessa igualdade, temos que raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, e raiz quadrada de 144 é 12. Acabou. Letra B. Na letra B temos um triângulo com catetos 3 e 4 e a hipotenusa x. Novamente, usando Pitágoras, temos que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado igual a 25. Novamente, tirando a raiz quadrada nos dois membros dessa igualdade, temos que x é igual à raiz quadrada de 25, que é 5. Acabou. Vejamos agora o exemplo 2. Determine o valor de x. Temos dois triângulos retângulos, um com cateto 6 e a hipotenusa x, e um cateto desconhecido. Vamos chamá-lo de y. Esse y, no triângulo de baixo, faz papel de hipotenusa. Podemos, então, usar o teorema de Pitágoras da seguinte forma. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado. Precisamos determinar primeiro o valor de y ao quadrado, para depois o valor de x. No triângulo de baixo, temos que y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Y ao quadrado será igual a 8 ao quadrado, 64, mais 4 ao quadrado, 16. Por sua vez, y ao quadrado é igual a 80. Note que aqui eu não preciso tirar a raiz quadrada do y ao quadrado, pois eu quero o valor dele mesmo. Só substituir na primeira equação. Dessa maneira, x ao quadrado será igual a 6 ao quadrado mais o próprio 80. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, mais 80. X ao quadrado será, então, 116. Tirando a raiz quadrada nos dois membros, temos o seguinte, que x será igual a raiz quadrada de 116. Fazendo uma fatoração rápida de 116, temos o seguinte, 116 dividido por 2 é 58. Dividido por 2 é 29. Como 29 é um número primo, dividido por 29 é 1. Dessa maneira, a forma fatorada do 116 será 2 ao quadrado vezes 29. Substituindo essa forma de escrita na raiz, temos o seguinte, x será igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 29. X, então, será raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 29. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é o próprio 2, vezes raiz de 29. Antes de escrever o acabou, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Cuidado, turma! Não é porque um número que não tem raiz exata que a sua resposta está errada. Não sejam preconceituosos com os números. Dito isso, acabou. Bem, turma, na aula de hoje vimos um pouco sobre o Teorema de Pitágoras e fizemos a sua demonstração. Você sabia que existe mais de 350 demonstrações diferentes para esse teorema? Bem, não se esqueçam de tirar as suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, falaremos um pouco sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Até a próxima aula!